mensagem aqui, tá? Cultive o espírito. Observe a plantação. O terreno é fértil, mas é preciso plantar. A colheita surge de acordo com o plantio. É necessário o suor do lavrador e aguardar o tempo certo. Assim também acontece com você. Seu coração é o terreno, mas você tem que plantar. A sua semente transforma-se em frutos. Esforce-se. Os seus bons pensamentos e as suas boas obras são a semente. Espera. Semeie bem. Ele voltará em forma de abundante agricultura. Cultivar o solo íntimo com sementes de bondade é colheita segura de felicidade. E agora eu peço que todos me acompanhem, Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. E assim seja. Amém. Aos palestrantes, né, que vão uma dupla, as melhores vibrações. Obrigado. Boa noite a todos. É com grande prazer que a gente chega aqui pela primeira vez nessa casa e trazer um trabalho diferente hoje, um pouquinho diferente. Eu acredito que a grande maioria seja uma palestra tradicional. Alguém chega aqui durante meia hora, por aí, e fica dissertando sobre determinados assuntos, que é importante, com certeza, a gente também faz dessa forma. Mas a gente tem esse trabalho que é um trabalho que une palavras, conceitos, interrompe com algumas músicas. Hoje a gente trouxe aqui, porque nos foi passado pelo Melo, que é um trabalhador da CED lá em Florianópolis, ele recebeu de um estudante da Universidade de Goiás, ou de Minas Gerais, não me lembro bem, um trabalho em que ele compilou várias músicas de um compositor espírita, João Cabete era o nome dele, não era conhecido aqui na nossa região, conhecido na região de São Paulo, em que ele musicava letras e compunha. E as palestras dele, naquela época, década de 60, década de 70, eram musicadas, o que era bem raro. Hoje em dia tem muitas assim, como a gente costuma fazer. E ele pediu, já que era uma partitura e nós somos músicos, ele pediu para a gente usar de alguma forma esse trabalho. Levei para casa, observamos e disse assim, olha, eu acho que eu vou fazer um casamento aqui entre música dele e poesia. Eu acho que é interessante, porque tanto a poesia quanto a música ela nos traz modificação de campo vibratório completo, imediato. Foi o que o nosso amigo nos falou. Olha, o ambiente já está preparado pela música. A música traz isso. Porque é uma das artes que ela mexe diretamente com o sentimento mais profundo do indivíduo. E a poesia, como é algo lido de forma cantada, de forma declamada, ela tem um outro papel importante, ativa os dois hemisférios do cérebro. Então a gente tem essa capacidade e esse benefício quando a gente se utiliza de escutar, de declamar ou de ler poesias. Então o que a gente fez? Pegamos 5 poesias do livro Parnaso de Além Túmulo, do Chico Xavier. Este livro foi o primeiro livro editado pelo Chico, e isso foi em 1932. Ele tinha apenas 22 anos, e antes de editar esse livro, que foi ao mesmo tempo um escândalo, foi ao mesmo tempo algo inusitado, chamou a atenção da imprensa
dos poetas da época e fez com que ele se projetasse a nível nacional. Ele começou a receber poemas de poetas da língua portuguesa já desencarnados. Mas a característica da poesia era totalmente conforme ao que eles faziam quando em vida. Até mesmo um grande pesquisador, conhecedor, porque ele trouxe poesias de Castro Alves, Antero de Quental, Amaral Ornelas, Cassimiro Cunha, Cruz de Souza, o nosso Cruz de Souza, que viveu em Florianópolis. E eles chegaram à conclusão: ou esse rapaz de 22 anos, que era iletrado, ele tinha um primário, ou é um gênio que conseguia ler as poesias e depois imitá-las de tal forma que era conforme ao estilo completo de quem assina, ou ele é um grande médium, em que conseguiu captar a informação dessas individualidades já desencarnadas, que nós sabemos muito bem no meio espírita que ninguém morre, nós continuaremos levando conosco as nossas características. Então a gente o que fez? Pegou 5 poesias e musicou. Declama uma poesia, todas elas de cunho muito profundo, que é importante a gente observar palavra por palavra, porque ela nos ensina muito bem, e posteriormente uma música do João Cabete. É mais ou menos isso. É bem simples, mas eu acho que vocês vão gostar. Vamos ver? Vamos lá. Eu vou começar hoje com uma poesia de José Silveira Horta. José Silveira Horta nasceu em Mariana, Minas Gerais, em 1859, e ele desencarnou em Mariana também em março de 1933. Aí assim, mas o livro não é de 32? 32 foi a primeira edição, tiveram várias edições, e ele continuou recebendo poemas de vários espíritos. E ele era um clérigo, era um padre, e ele fez, José Silveira Horta, um poema chamado Oração. E, segundo Elias Barbosa, que era um grande conhecedor, ele disse que esta poesia póstuma, psicografada, ao ver dele, é a mais bela tradução dos versos célebres do Pai Nosso que ele iniciou a nossa reunião. Começa assim: Pai nosso que está nos céus, da luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, nos céus, como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal. Dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sobre um mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade,
onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Muito bonito, não? Eu achei maravilhosa. Aí o que é que a gente fez? Cabete fez uma música chamada Prece. Aí nós vamos tocar. Todas essas músicas tem letra, só que aqui a gente não canta, a gente só toca. Então vamos ver como é que sai. Vamos lá, Bebê. Bonita, né? Nunca ninguém escutou aqui, mas todo mundo se identifica com as músicas. É interessante a música, né? A gente nunca, é inédito, nunca escutou, mas toque. Opa, isso por quê? Porque ela chama de dentro de nós as nossas emoções. Então, para um desperta uma lembrança, para outros desperta uma saudade, para outros desperta algo bom que aconteceu. A música, nesse nível, não desperta nada de ruim em nós, só desperta coisa boa. E isso é muito bom. Vamos seguir. Bom, Parnaso, o nome significa lugar idílico, onde os grandes poetas formam suas ideias sobre a música. Esse é o sentido da palavra Parnaso. Então, Parnaso de além-túmulo é nada mais do que a expressão da arte, da poesia dos desencarnados. A segunda é de Alta de Souza. Alta de Souza, e o nome da poesia é Em Paz. Quem não precisa de paz? O mundo de hoje, com os problemas e os nossos problemas, nós almejamos a paz. E sabemos que a paz é uma conquista íntima e profunda de cada um de nós. Ela nasceu em setembro de 1876, no Rio Grande do Norte, e desencarnou em 7 de fevereiro de 1901, com apenas 24 anos de idade. Novinha, uma adolescente, bem dizer. Ela só escreveu um livro, chamado Horto, só que a primeira edição foi prefaciada por Olavo Bilac. Então, o nível era lá em cima, porque Olavo Bilac já era conhecido como um grande autor de poemas, né? Isso foi em outubro de 1899. E a música aqui do Cabete que a gente encaixou foi Gratidão a Deus. O poema é assim: tanto roguei a paz consoladora durante os meus amargos sofrimentos, elevando a Jesus meus pensamentos, que recebi a paz confortadora. Sentindo-me feliz, ditosa agora, nessas pairagens de deslumbramentos, onde terminam todos os tormentos,
que inundam de amargor a alma que chora. Jesus, doce Jesus, meigo e bondoso, quanto agradeço a paz que concedestes a meu viver tristonho e doloroso. E nesse lindo oásis encantado, canto de luz dos páramos celestes, bendigo o vosso amor ilimitado. Esse é o poema. Curtinho, mas profundo. Vamos ver a música, Tetê? Gratidão a Deus, né? Vamos lá. Tá bom? A gente é suspeito, tá? A gente gosta de tudo. Vamos lá. Bom, terceira composição que a gente trouxe do Parnaso é de Antero de Quental. Antero de Quental, ele nasceu nos Açores, Portugal, em 1842 e desencarnou em 1861. Ele é vulto eminente e destacado das letras portuguesas. Se a gente perguntar para todo aluno português quem era Antero de Quental, ele vai saber. Porque ele foi um grande vulto no meio acadêmico, no meio das letras e das artes. O poema é Rainha do Céu, é sobre Maria. Rainha do Céu. E esse poema ele é uma prova de amor a Maria de Nazaré, reconhecimento da sua magnânima bondade, da sua perene preocupação com a humanidade. É dito que todo aquele que pede a intervenção de Maria de Nazaré, um espírito da hierarquia do Cristo, com certeza ela nos olha com atenção e nos dá os meios para que a gente possa suplantar as dificuldades que a vida nos apresenta. Para termos uma ideia, Chico Xavier passou uma vez por um momento bem grave na sua vida. E quando ele estava nesse momento grave, ele pediu para Emmanuel que, se fosse possível, ele receber um conselho de Maria de Nazaré. Ele era muito devoto, ele gostava, ele orava, ele tinha uma profunda respeito
sobre Maria de Nazaré. E diz Emmanuel que quem sabe um dia. Passou o tempo, ele estava dormindo, Emmanuel apareceu nos pés da cama dele e disse: olha, eu vim trazer o recado de Maria para ti. Ele se emocionou e disse: não, vou pegar papel, lápis para receber, né? Disse: não, é curtinho, não precisa nem pegar nada, não. O poema de Maria é aqui, ó. Isso também passa. E só. Ele ficou tão emocionado que ele pendurou nos pés da cama dele na parede o poema, o conselho. Isso também passa. Onde, quando ele estava com dificuldades, triste, oprimido, olhava, isso também passa. Quando ele estava eufórico, olhava, isso também passa. Esse é o fluxo natural e normal que a vida nos apresenta. E como esses espíritos de hierarquia superior são muito sintéticos e diretos, ao invés dela dar uma lauda de orientações, ela deu uma simples frase que modificou profundamente a sua vida, como nos modifica também. Quando a gente observa e veja, olha, a mensagem dela é: isso também passa. A vida é um ciclo passageiro, é um ciclo transitório. Aqui estamos, em muito pouco tempo poderemos estar completamente diferentes, em circunstâncias diferentes daquilo que a vida nos apresenta. Então, o momento nosso é de aproveitar ao máximo tudo aquilo que a vida nos apresenta de bom. Vamos ver o poema. Rainha do Céu. Excelsa e sereníssima Senhora, que sois tudo bondade e complacência, que espalhais os eflúvios da clemência em caminhos lineais feitos de aurora. Amparai o que anseia, luta e chora no labirinto amargo da existência. Sede a nossa divina providência e a nossa proteção de cada hora. Ó anjo tutelar da humanidade, que esparges alegria e claridade sobre um mundo de trevas e gemidos. Vosso amor, que enche os céus ilimitados, é a luz dos tristes e dos desterrados, esperança dos pobres desvalidos. Essa é a mensagem mais profunda dele para com Maria. É um pedido, que seja o pedido de todos nós. Qual é a música, Tetê? Vem. Essa é a música. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver como é que sai. Vem? Deu.
Eu estou achando tudo bonito. Bom, o quarto poema é do nosso conhecidíssimo Cruz de Souza. Todos conhecem Cruz de Souza? Os mais antigos, né? Cruz de Souza, catarinense, nasceu em Florianópolis em 1861. Ele foi acometido de tuberculose e tentou procurar a cura naquela época, que era uma condenação à morte, em Minas Gerais. Lá permaneceu no hospital, mas não conseguiu a cura e veio desencarnar em 1898 com apenas 37 anos de idade. Novo, para o nosso tempo, né? Ele foi considerado um dos maiores vultos de um estilo poético chamado simbolismo, que era um movimento artístico e literário do final do século XIX, que surgiu na França e valorizava a objetividade e espiritualidade, o misticismo e o inconsciente. Ele foi considerado o maior vulto deste movimento no Brasil. Enfrentou sérios problemas com a questão do preconceito racial. Ele era negro, em plena época que a escravidão ainda era vigente. Teve vários problemas. Ele era conhecido como Dante Negro, Cisne Negro, poeta negro. Tem um poema dele no Palácio Cruz de Souza, bem no centro de Florianópolis, numa parede de um prédio, eu não sei se ainda está lá. Cisne Negro, um espetáculo. Tu deve parar e ficar olhando aquilo com uma maneira maravilhosa dele que ele tratava as letras. Bom, este poema é interessante. Qual é o título? Beleza da Morte. Olha só. E é algo que a gente vou falar. Peraí. Será que a gente encontra alguma razão para determinar beleza da morte? O poema nada mais é do que um estímulo a cada um de nós a procurar viver bem. Porque Confúcio já dizia isso. Saiba bem viver e bem saberás morrer. Então, ele entendeu de que encontrou pelas palavras a determinação da beleza da morte. Isto faz com que a gente tenha em mente um princípio que é o grande problema de natureza humana, que é determinante para as consequências maléficas de tudo mais. É o medo da morte, que cerca a todos, ao ponto das pessoas nem sequer querer saber pensar nesse assunto. Não. Enquanto que é uma realidade. A única realidade é que todos passarão. Nós, um dia, iremos enfrentar essa realidade com os nossos entes queridos e conosco mesmo. Só que o Espiritismo nos dá um plus a mais, como se diz. A morte não existe. É uma simples passagem de plano. Agora, olha só o poema, um espetáculo, do meu ponto de vista. Ele diz assim, ó. Há no estentor da morte uma beleza transcendente, ignota, luminosa, beleza sossegada e silenciosa, da luz branca da paz, trêmula e acesa. É o augusto momento em que a alma, presa às cadeias da carne tenebrosa, abandona a prisão, dorida e ansiosa, sentindo a vida de outra natureza. Um mistério divino há nesse instante, no qual o corpo morre e a alma vibrante foge da noite das melancolias.
no silêncio de cada moribundo, há a promessa de vida em outro mundo, na mais sagrada das hierarquias. Estão preparados já para o desencarne? Mas não se preocupe, não é agora não. Tá bom? Tá certo? Qual é a música Tereza para essa? É a Quem? Então, vamos lá. Vamos tocar essa musiquinha aí. Estão gostando? É um estilo diferente. É o que a gente veio trazer para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Chegamos ao fim. Teremos um último poema, que é um poema interessante para nós espíritas. Casimiro Cunha foi um poeta vassourense, em Minas Gerais, nasceu em abril de 1880 e ele desencarnou em 1914. Era espírita, confesso, fazia palestras, participava do movimento espírita. Não teve maior projeção no cenáculo literário no seu tempo, malgrado a sua suavidade de inatos talentos literários. E o que ele fez foi um poema sobre espiritismo. É o que a gente encerra aqui a nossa participação de hoje, agradecendo a atenção de todos vocês e compartilhando deste momento vibratório superior que a gente teve. Acredito que seja recíproca a sintonia de paz, de tranquilidade, de fraternidade que todos nós desejamos a cada um dos habitantes encarnado ou desencarnado na Terra. Que nós possamos, ao elevar os nossos pensamentos, agradecer às forças divinas pela oportunidade que tivemos na presente experiência corpórea ou reencarnatória de passar, seja rápido ou não, pelo conhecimento espírita, que desperta em nós o sentimento da imortalidade da alma, desperta em nós o sentimento da grandiosidade divina, desperta em nós o conhecimento da realidade da reencarnação como sendo o maior fator de justiça de Deus, pelo fato que dará oportunidade, quantas forem necessárias, para que o indivíduo, a individualidade que cada um de nós purga os seus débitos e os seus problemas e amplie o conhecimento que lhe falta, para a grande caminhada em direção à luz
em direção às conquistas superiores. Vamos então. A Tereza vai fazer um fundo musical para a gente encerrar. Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte. Clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-se em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Boa noite a todos. Isso aí. Muito obrigado, a gente agradece do fundo do coração, justamente porque é algo que nos alivia as tensões, como ao mesmo tempo nos ensina que nós precisamos também ter mais ouvido, se calar em determinados momentos para poder sentir aquilo que vem da espiritualidade ao nosso encontro no dia a dia, e que muitas das vezes o barulho, substituindo o silêncio, nos tira de dentro das nossas, aliás, ele cria as tensões dentro daquilo que nós gostaríamos que fosse algo como aconteceu agora, aliviando as nossas tensões e criando, como ele bem disse no início, criando esse grande benefício, que com certeza muitos sairão daqui hoje totalmente diferentes. Então, nosso muito obrigado. E nesse instante agradecemos então a Deus, ao mentor desta casa, Antônio Melo, a nossa querida Mãe Maria de Nazaré, e a Jesus, que é a ponte que nos leva ao Pai, dizendo assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males, agora e sempre, que assim seja. E desta forma, então, agradecemos os nossos amigos que vieram nos brindar com essa maravilha, e que eles possam ter um bom retorno aos seus lares. E assim, para nós pedimos que todos permaneçam nesse silêncio, em seguida serão chamados para o passe. Nosso muito obrigado e uma boa noite a todos.